Boa noite. Sejam bem-vindos ao quarto Boa Seminário noite. Nacional do Projeto Termo Territorial Coletivo. Obrigada aos palestrantes do dia, Orlando Santos Júnior, aqui do Rio de Janeiro, João Pereira, de Salvador, e Marcos Landa, de Belo Horizonte, que disponibilizaram seu tempo para a realização deste seminário, que é a nossa atividade anual de introduzir e aprofundar o debate nacional sobre os TTCs. Eu sou Tereza, sou diretora executiva da CONCAT, Comunidades Catalisadoras, que é a organização que tem a honra de facilitar a introdução desse instrumento tão potente, o termo territorial coletivo no Brasil, desde 2018. E quais são os objetivos principais do TTC, né? Primeiro, a garantia da permanência de populações vulnerabilizadas, a garantia, então, da segurança da posse dessas populações nos seus territórios de origem, e também a garantia do desenvolvimento comunitário protagonizado pelos moradores. E esse modelo, com essas características, com esse formato, ele contribui de que maneira, né, para as cidades contemporâneas? O TTC tem a capacidade de garantir uma oferta permanente de habitação acessível, que é algo que a gente tem muita dificuldade de manter atualmente nas nossas cidades. O TTC tem o potencial de preservar a população nos seus territórios. Então, ele tem essa capacidade de blindar as comunidades e os grupos de processos de gentrificação, em especial aqueles motivados pela especulação imobiliária. O TTC também tem um potencial de fomentar a participação social na construção das cidades e também no desenvolvimento territorial, e também de permitir que as populações, que as comunidades, que os grupos assumam o protagonismo do seu território, o protagonismo do seu futuro, né? Ditando um pouco o processo de planejamento e as intervenções no seu território, ao invés de só receberem projetos e processos que são pensados por pessoas que muitas vezes não conhecem tão bem o território e as suas necessidades. Bom, então agora a gente entra na nossa segunda rodada de intervenções sobre os desafios da cidade contemporânea, para pensar um pouquinho quais são as principais contribuições do TTC para os desafios que foram apontados nas cidades contemporâneas. Muitas vezes nós vemos os interesses individuais e coletivos como uma dicotomia. O TTC ele nos convida para dialogar e dar legitimidade a ambos. Nós já tivemos vários instrumentos de regularização fundiária que não lograram sucesso, né? E aqueles existentes, que, de alguma maneira, são acessadas por família, ele, por muitas vezes, ele acaba se tornando uma armadilha, porque, ao ser um instrumento individualizado, essas famílias acabam sendo alvos da especulação imobiliária, né? O TTC permite tratar essa relação a partir da perspectiva de comunidade, no que diz respeito ao território. Então, eu penso que esse é um instrumento privilegiado no sentido da sociedade, dos movimentos sociais, buscar um outro patamar de resistência contra a especulação imobiliária e da afirmação dos territórios coletivos. Nós, em particular, do Movimento Nacional, temos enfatizado isso. Olha, precisamos avançar a discussão de que não é qualquer lugar que a gente tem que morar. A gente tem que morar em lugar digno, lugar acessível, lugar que tem infraestrutura. Nós temos que parar desse negócio de aceitar que pobre tem que morar só na periferia, que pobre tem que morar só longe. E eu vejo o TTC como uma ferramenta que pode também transcender essa discussão, ampliar essa discussão, mostrar para as pessoas e para o nosso público todo, que a gente atua, que é uma ferramenta viável, né, que vai resgatar, inclusive, a dignidade humana das pessoas, porque traz coisas interessantes, né? E a melhor coisa interessante que eu vejo é justamente a participação e o controle do seu território, né? A comunidade que vai discutir o seu território, a comunidade que vai fazer a gestão do seu território, a comunidade é que vai realmente definir o que deve fazer ou não no seu território. Então, eu vejo o TTC como uma ferramenta muito interessante, muito viável,
o primeiro aspecto que eu queria ressaltar é que o TTC ele recoloca o território no centro de uma pedagogia emancipatória. Ou seja, o território é afirmado, o próprio nome diz, termo territorial coletivo, quer dizer, então o território é afirmado como um elemento da ação coletiva. E nesse caso, eu considero que o TTC, portanto, reconhece o território como lugar de produção de vínculos sociais. Há uma grande quantidade de estudos sociológicos que permitem afirmar que o território, junto com a família e junto com a escola, é um lugar de produção de valores, de visões de mundo. E, portanto, o TTC, a meu ver, como a gente já falou, como eu falei no bloco anterior, é uma possibilidade de inventar uma nova forma de relação com a Terra, de forma mais desmercantilizada, ao transformar a Terra um bem coletivo, um bem que é de toda a comunidade e não pode ser vendido. Né? Quer dizer, o morador é proprietário da casa, mas a terra é de toda a comunidade que conforma o TTC. Né? Isso possibilita que o TTC se torne um instrumento potente para promover o acesso à terra e a segurança da posse. Isso torna o TTC um instrumento potente para promover uma cidade mais justa, para promover uma cidade com menos desigualdade socioespacial, socioterritorial. Por isso, é fundamental a gestão democrática. E o TTC ele possibilita um experimento no território baseado na gestão democrática. Ele possibilita que naquele território as pessoas decidam os rumos, a maneira como querem organizar, os rumos da sua forma de organização da vida naquele território, e, portanto, é um experimento que fomenta a participação das pessoas no nível do seu TTC, mas também esse experimento educativo, essa prática democrática também é um estímulo a que aqueles cidadãos, aqueles moradores, também decidam e discutam a própria cidade na qual vivem. Olá, gente. Boa noite a todos, todas e todes. Um prazer estar aqui, começando o segundo dia do nosso evento, nosso Seminário Nacional de 2024 do Termo Territorial Coletivo. Para quem esteve com a gente na última terça-feira, nós conversamos sobre o TTC, né, uma apresentação sobre o modelo e também buscamos, junto com convidados, entender um pouquinho qual seria o papel do modelo do TTC frente aos desafios das cidades contemporâneas. Então, essa foi a temática do nosso primeiro dia de evento. E hoje nós vamos focar um pouco numa das principais soluções para talvez o principal problema que tenha sido apontado no primeiro dia, que é a questão ambiental, que vem aí gritando, né, nos últimos anos, e esse ano de maneira ainda mais escancarada, com toda a tragédia do estado do Rio Grande do Sul. Então, é fundamental para a gente, agora, mais do que nunca, pensar em cidades pensando na dimensão ambiental, na dimensão da sustentabilidade ambiental. TTC, Experiências Internacionais de Sustentabilidade. Aqui a gente vai entender como que esse instrumento responde aos desafios da sustentabilidade que a gente tem hoje e a partir de alguns casos concretos, a partir de algumas experiências emblemáticas de TTCs que encontraram soluções muito criativas e muito potentes para garantir essa relação entre sustentabilidade e moradia. Então, hoje a gente tem iniciativas de TTCs desenvolvendo ações como agricultura urbana, preservação de biomas nativos, mitigação dos impactos das mudanças climáticas, muito importante, entre outros temas que passam a ser respondidos pela própria comunidade. A comunidade passa a ser um ator, né, em responder a esses desafios. Em 2022, foi publicado um grande estudo dos TTCs nos Estados Unidos, e esse estudo mostrou que 80% dos TTCs hoje estão tomando ações voltadas para o enfrentamento das mudanças climáticas. Então, a esmagadora maioria dos TTCs hoje nos Estados Unidos, eles adotam algum tipo de preocupação com as mudanças climáticas e estimulam ações de enfrentamento a elas. E que tipo de ações são essas? São várias. Né? Você tem medidas de eficiência energética, né, buscando moradias com energias renováveis, como energia solar, por exemplo. Você tem a recuperação de áreas verdes dentro da comunidade, medidas para mitigar desastres ambientais, né? Iniciativas de infraestruturas verdes dentro da comunidade. Então, uma série de ações que os TTCs estão desenvolvendo, estão apostando justamente para garantir que as comunidades se tornem mais resilientes a essas mudanças climáticas.
como que a moradia, o direito à moradia tem essa relação tão forte com a soberania alimentar para vocês, né? Acesso a alimentos é parte desse direito. E aí acho que você poderia fechar falando sobre o TTC. Como você viu essa ferramenta, né? Por que que você se interessou? Como que ele ajuda a responder alguns desses desafios, né? Então acho que esse pode ser um bom fechamento. Todo esse sentimento, né, de o que é possível fazer quando você chega dentro de uma área verde, que você sonha em preservar e que, ao mesmo tempo, você tem a necessidade de morar e de realizar um trabalho. Pensar estratégias de articulação comunitária a partir dentro dessa área verde tinha um grande primeiro desafio, que era a popularização do nome agroecologia. Eu me lembro que quando a gente puxava as atividades que o SEM realizava e colocava mutirão agroflorestal, quase não aparecia ninguém. Ao mesmo tempo, chega moradores e moradoras do Nordeste, mas muito especial do Maranhão. E essa realidade, né, dessa chegada desse grupo, né, de moradores, que um vai chamando o outro, ela começa a dar caminhos a partir da agroecologia, que é o que a gente precisa trazer é comida. Como produzir comida. Como produzir comida na Serra da Misericórdia de forma coletiva. Esse era o caminho, né? Então, como trazer essa sensibilidade, que está para além de algo técnico, mas que trazia uma revalorização daquele território de forma coletivizada, que poderia partir do alimento, que era algo central, mas que, ao mesmo tempo, pudesse retomar o olhar sobre a terra a partir dos novos que chegam e dos antigos que estão. Então, para a gente, aqui na Serra da Misericórdia, na Terra Prometida, não dá para desassociar a importância da soberania alimentar com relação ao direito à moradia. Porque cada cercado de quintal levanta um pé de aipim e o outro de banana e o outro de ervas medicinais, e isso gera uma autonomia e uma força que faz as pessoas se remodelar e repensar, né? Tem um dito que diz que quando falamos sozinho, falamos muito alto. Mas quando falamos em conjunto, nossa voz ecoa e vai muito além. Então, a produção de alimentos era e é esse ecoar de vozes e de olhar a moradia digna como possibilidade de bem viver a partir dos próprios recursos locais. Mas o TTC, ele, nesse processo, né, de ver que o alimento era eixo central, né, de entender que as articulações entre a saúde, a escola que a gente monta dentro do território, as mulheres pretas, né, a relação do cuidado a partir das ervas medicinais. Então, o TTC, para a gente, se aproxima muito do movimento de agroecologia, porque é onde os moradores se reconhecem a partir dos seus próprios fazeres, que é a favela sempre se juntou para poder levantar, para erguer uma casa, bater laje junto, sempre captou água da chuva com as panelas e baldes em volta da casa, e sempre teve o seu canto de plantio, seja do boldo, seja de uma banana. Então, o TTC, ele possibilita que essas áreas verdes, né, da Serra da Misericórdia se mantenham verdes, né, retomando as nossas nascentes, né, os nossos animais, né, porque foram muitos animais dispersados, mas até hoje tem coruja, cobra, pássaros raros, e é também quando a criança volta, o adulto volta a sonhar com o verde e a criança vê o verde como possibilidade. A enxada está na mão, pode ser até para obra, mas ela também é para cavar o chão e colocar semente na terra. Eu acho que pelo meu tempo é isso. Gratidão aí. Seguimos nessa conversa.